dia! Hoje o nosso convidado é o instrutor de segurança Marco Rocha. Tudo bom, Marco? Tudo bem. O Marco vai falar um pouquinho com a gente sobre educação comportamental na parte da área de segurança. Como é que está o cenário, Marco, hoje na parte de segurança e saúde no nosso Brasil? Eu vou fazer uma apresentação agora do slide. Coloca o slide para nós, por gentileza. Na realidade, nosso cenário mudou bastante, tá? Nesses últimos 20 anos, teve uma melhoria significativa, mas ainda assim, tem muito a melhorar. Por quê? Se nós pegar aqui o comparativo dos últimos anos, nós tivemos quase todos os anos mais de 300 mil, alguns 500 mil e outros 700 mil acidentes de trabalho. E desses, uma média de 2.900, 2.600 por ano. Ou seja, desde 78, depois que mataram as normas, houve uma melhoria substancial, mas ainda tem muito que melhorar, por quê? No último ano aqui executado, em 2019, nós tivemos 2.146 óbitos, ou seja, mais de 2.000 pais e mães de família que não voltaram para casa. Então, sim, o nosso cenário atual melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. E por quê, Rocha? Porque isso independe, né, da gente repassar essa atribuição para A ou B. Essa atribuição de melhoria do meio de trabalho, ela tem que ser do governo, do empregador e dos empregados. Eu acredito que todos trabalhando junto é a única forma de melhorar e de reduzir esses números alarmantes, tanto de acidente quanto de óbitos nas nossas empresas. Mas eu digo que ainda está longe do ideal. Marco, por que acontece tanto acidente de trabalho no país? Olha, se eu soubesse essa resposta, eu estaria multimilionário, né? Porque todo mundo pergunta a mesma coisa. Por que acontece tanto acidente? Na realidade, existem N teorias, né? Das teorias mais novas às mais antigas. Na realidade, nós temos a teoria mais exequível, que é a teoria contemporânea, que ela fala da multicausalidade. O que é isso, Rocha? Ela define que o acidente raras vezes tem uma causa única, ou seja, um mix de fatores. Por exemplo, de ambiente, um ambiente inadequado, escada quebrada, ambiente com piso liso, máquina desprotegida, e o ser humano, e nós homens e mulheres, né? Com os vícios, com os desvios comportamentais, com baixo nível de treinamento, uma baixa percepção de risco. Então, por isso, a dificuldade da prevenção, né? Por quê? Porque o acidente não acontece de uma única causa. São várias causas que, através da sinergia, vêm culminar no acidente. Por isso, 700 mil no ano. Por isso, 500 mil no ano. Então, a meta é essa, né? É trabalhar a tríade, ambiente, máquina e nós, seres humanos. Na realidade, né? Se nós vemos um estudo desde 78, a maioria dos acidentes acontece pelo fator humano. Então, veja bem, nós temos aí mais de 80% dos acidentes relativos a desvios comportamentais e apenas 15% oriundo do meio ambiente. Então, veja bem, mais de 80% é relativo a ato comportamental, atitude, e 15% pela condição inata. Então, nós podemos dizer, e interessante, né? Logo que eu iniciei na área, na década de 90, nós falamos em ato inseguro. Ato inseguro é cometido por nós, trabalhadores. Então, hoje, não é mais politicamente correto nós falar em ato inseguro, porque quando a gente fala em ato seguro, a gente reporta e remonta a erro e culpa do trabalhador. Então, tem uma vertente que acredita que se o indivíduo se acidentou, ele não tem culpa, mas na realidade, o nome bonito hoje é atitude comportamental abaixo dos padrões esperados de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. É a mesma coisa, né? Com outra roupagem, é o mesmo ato seguro. Porque quem comete essa atitude comportamental somos nós, seres humanos. Claro que muitas vezes consciente e outras vezes inconsciente. Porque quem não usa o EPI somos nós, trabalhadores. Quem executa a tarefa sem cumprir a hora de serviço somos nós, trabalhadores. Tá? Então, não é culpa do trabalhador, mas é um ato comportamental abaixo de um padrão esperado. E o que fazer para evitar esses incidentes e acidentes na área portuária, nas empresas? O que faz? Bom, nas empresas, no geral, ela é muito similar à nossa área portuária. A diferença da nossa área portuária, na área portuária, nós temos N riscos e N perigos na atividade. Tá? Então, nós temos que tentar fazer o quê? Trabalhar na base da pirâmide para tentar minimizar. E Beard fez uma pirâmide na década de 60, que ela remonta às época mais moderna, né? Falando que, se nós avaliarmos essa pirâmide aqui, ele dizia para nós, talvez no seu estudo estatístico,
que a cada 30 mil desvios, ou seja, cada 30 mil buraco aberto, uma escada escorregadia, uma escada de navio vertical, um agulheiro não protegido, cada 30 mil desvios talvez gerassem 3 mil incidentes. Ou seja, no meu arruamento do cais, um buraco aberto é um desvio. Eu meter o pé no buraco é um incidente. Eu tropecei, caí e me machuquei, é um acidente. E eu tropecei, caí, bati a cabeça e vi óbito, é uma fatalidade. Então, olha que interessante. Beard diz para nós que cada 30 mil desvios, ou cada 30 mil não consistências, talvez eu tenha, no final do turno, um óbito. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é nós trabalhar o quê? A base da pirâmide. Como? Tratando os desvios, identificando os desvios e tratando esses desvios. Por quê? Se eu tratar o desvio, eu não terei incidente. Se eu não tenho incidente, ora, eu não tenho acidente. Então, parece fácil, né? Mas não é por quê? Porque nós, em questão comportamental, teoricamente, nós tomamos, em média, 35 mil decisões todo dia. Esse dia eu estava vindo para Rio Grande, no evento meu pequeno aqui no centro da cidade, saí de Primor e Pelotas, estava vindo para Rio Grande, e estou vindo. E inconscientemente, quando eu vi, estava aqui no terminal de Rio Grande, na Petrobras. Mas por que eu acho? Porque está no meu piloto automático, ou seja, fazem 14 anos que eu venho todos os dias trabalhar pela mesma rota. O dia que eu tinha que mudar a rota, que é pelo centro, eu vim direto. Por quê? Porque está no meu automático. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado com o automático. Por quê? Porque às vezes nós temos decisões que talvez não sejam as mais seguras. E por isso, né, eu falo sempre em melhorar e fortalecer a percepção de risco. Tá, mas o que é percepção de risco? Nada mais é que aquela capacidade que nós temos, ou desenvolvemos, de reconhecer as ditas situações ou condições que possam expor a risco a minha vida. Ou seja, trabalho em altura, em energia elétrica, em ambiente confinado, em ambiente de produto químico. Então, nós temos essa percepção hoje porque temos treinamento, capacitação, DDS, orientações. Nós temos que melhorar essa percepção de risco. Para quê? Para minimizar o acidente. E olha que interessante essa curva aqui. Nós temos uma meta nacional que é chegar nessa curva de Bradley chamada interdependência. Hoje, a maioria das empresas de grande porte, com gestão integrada, elas estão na independência. O que é isso, Marco? As empresas e as pessoas estão agindo por si mesmas. Então, nessa curva da independência, acidente é pouco provável de acontecer. Existe conhecimento dos perigos e riscos, as pessoas são treinadas, usam seus EPIs, seguem a regra, mas assim mesmo continua gerando acidente porque tem algumas preocupações. Então, qual é o sonho nosso? É a excelência em saúde, segurança e meio ambiente. Essa excelência é chegarmos na interdependência. E o que é isso? É agirmos em equipe, ou seja, um cuidar do outro. Então, nessa curva da interdependência, os acidentes de trabalho, sobretudo na área portuária, serão pouco prováveis ou improváveis de acontecer. Por quê? Porque eu estou a bordo da embarcação, cuidando da minha segurança, cuidando da segurança do meu colega. Eu estou no meu armazém de movimentação, cuidando da minha segurança, cuidando da segurança do colega. Só que assim, né, pessoal? Para isso, nós temos que melhorar nossa percepção de risco e gerenciar os riscos de forma adequada. Importante é o quê? Importante é eu me perguntar antes de qualquer tarefa, eu tenho capacitação para fazer aquela tarefa? Montação de carga, trabalho em altura, trabalho em corte solda, trabalho com químicos? Sim, tenho. Então, tem um padrão de trabalho para isso? Uma hora de serviço para isso? Uma permissão para esse trabalho? Sim, eu tenho. Tenho controle disso? EPIs, EPCs? Sim, tenho. Aí eu posso executar a tarefa com segurança. Agora, na dúvida, meninos, se eu não tenho treinamento, se eu não tenho hora de serviço, um padrão para isso, se eu não tenho as condições para isso, eu paro e não executo a atividade. E detalhe, pela própria norma, a NR1, ela diz que eu tenho essa obrigação de, na dúvida, eu paralisar a atividade, interromper a atividade. Mas veja bem, não é parar e ficar parado. É parar e buscar alternativa. É parar e comunicar a chefia. É parar e comunicar a segurança. Para quê? Para que o serviço seja executado de uma maneira segura. Então, não é parar e cruzar os braços, tá? É parar para não ter acidente, para não ter a incorrência e buscar o recurso para quê? Para a tarefa ser cumprida. Tá? Então, a meta é pausar, processar e prosseguir. Claro, prosseguir após o desvio e a irregularidade ter sido corrigida. E assim é a meta para nós não nos acidentarmos. Então, meninos, a missão e o compromisso de todos nós é cuidar de si ou cuidar de mim para poder cuidar dos outros. Então, pessoal, para que o outro cuide de mim,
eu tenho que permitir ser cuidado. Então, qual é a ideia do nosso encontro aqui? É nós chegar nessa interdependência, que é a excelência SMS. E para isso, nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa segurança e também cuidar do nosso colega ao lado. Por quê? Porque eu tenho duas famílias, que é a família sanguínea, em casa, e a família laboral, que é na empresa. E as duas famílias são muito importantes para nós. E quando eu me acidento, quando eu não volto para casa, ou não volto para o labor, as duas famílias perdem. Tanto a minha sanguínea, quanto a minha laboral. Então, a meta qual é? Sair de casa para trabalhar e retornar para casa, com saúde e com a vida. Porque lá na nossa casa tem alguém que espera por nós. Nosso pai, nossa mãe, nosso filho, esposa. E aqui na empresa também tem colegas que gostam de nós, convivem conosco diuturnamente, que também, não digo que dependam, né? E talvez dependam, sim, se for um subordinado ou até mesmo um superior. Mas que, com certeza, para esses, nós faremos falta. Então, a meta qual é? A meta é eu cuidar de mim para cuidar dos outros. E mais, né? Albert Einstein falava lá, há uma força mais poderosa que o vapor. Há uma força mais poderosa que a energia elétrica. E há uma força talvez mais poderosa que a própria energia atômica, que é a vontade. Então, pessoal, com vontade a gente consegue. Dizem que a vontade remove montanhas, né? Quem sabe eu não expresso a minha vontade de cuidar de mim e cuidar do meu colega. Então, essa é a nossa deixa e a nossa convocação e provocação aqui. Cuidar e permitir ser cuidado pelos outros. Que aí, com certeza, nós vamos minimizar esse número alarmante de acidente. Sobretudo na área portuária, que é uma área de muito risco. Trabalhando com processos que existem perigos e riscos inatos, né? Então, nós temos que descobrir, trabalhar e mitigar, e até mesmo eliminar esses riscos para que eles não se materializem em incidentes, acidentes e óbitos. Estou aberto aí a outra pergunta fora da pauta. Não, eu ia te perguntar qual é a mensagem que tu passaria para os nossos trabalhadores, mas eu acho que já ficou muito completa, Marco. Muito obrigada Eu sou por ter meio conseguido avançado, passar essa Vanessa. mensagem. Eu acho que os trabalhadores, eles precisam sempre, né, diariamente pensar nisso, ter a consciência, que nem tu disse, de chegar em casa e ter a família no âmbito laboral e também a família de sangue, né? E isso é muito importante, o teu relato para eles. Muito obrigada pela tua disponibilidade, o teu carinho conosco de sempre. E não sei se tu queres falar alguma coisa, Marco, passar para os nossos trabalhadores avulsos, que tu conhece bastante eles. Dizer assim, né, Vanessa? Primeiro, agradecer o convite, né? Minha agenda é complicada, mas a gente consegue, né? Com vontade, a gente consegue. Nem que seja na hora do meio-dia, a gente consegue. E assim, né, pessoal, dizer que saúde e segurança é um compromisso de todos, tá? Não adianta eu querer repassar essa missão por órgão público. Não adianta eu querer repassar essa missão para a empresa. Então, cada um de nós, empresa, ente público e trabalhador, tem que fazer a sua parte. Claro, cada um dentro da sua atribuição de responsabilidade. Porque senão é fácil nós repassar para a empresa. É fácil repassar para o governo, se é trabalho, Fundacentro, é fácil. E a nossa parte está sendo bem feita? Então, assim, como é que nasce a avalanche, Vanessa? É uma pedra que rola morro abaixo, que bate em outra pedra, que bate em outra e outra, e forma aquele vulto. Então, qual é a ideia? Talvez hoje, né, Vanessa, nós sejamos essa pedra que vai gerar essa alavanca, essa avalanche de quê? De prevenção na nossa área portuária. Então, a ideia qual é? É nós fazer a nossa parte. Tá? E se cada um fazer a sua parte, com certeza é a meta para nós evitar acidente e evitar doenças ocupacionais. Então, cada um fazendo a sua parte. Com certeza, isso mesmo. Isso tem que ter na consciência de cada um, né? Muito obrigada mais uma vez, Marco. Bom dia para ti, por ter participado da nossa 24ª CIPAT.